Oi, gente! A gente está aqui em mais uma aula do nosso curso de extensão. Lembrando que eu sou a professora Marília. Nas duas primeiras oportunidades, nós começamos falando do fato típico, nós falamos da conduta, que a conduta deve ser uma conduta humana, voluntária, dotada de elemento subjetivo, dolo e a culpa. Na outra oportunidade, nós falamos do nexo causal, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho do resultado. O resultado, ele não é um elemento essencial do fato típico. Por que ele não é um elemento essencial do fato típico? Porque nós temos a classificação de resultado sobre dois aspectos. Nós temos a classificação do resultado como resultado naturalístico, uma alteração no mundo exterior, e nós temos o resultado normativo. Esse resultado normativo, sim, ele existe em todos os crimes, que é a afronta da norma penal em si. Mas o resultado naturalístico, que é esse resultado como elemento constitutivo do fato típico, ele tem que ser levado em consideração dentro da classificação, que é uma classificação quanto ao momento consumativo do crime. Como assim? Esse resultado ele vai ser essencial para a consumação do crime material. Então, como é que a gente vai classificar em relação ao momento consumativo? Quando ocorre o resultado naturalístico e esse resultado naturalístico é o momento consumativo, eu classifico esse crime como um crime material. Quando esse resultado existe, mas ele é apenas meramente um exaurimento desse crime, ou seja, essa consumação já aconteceu no primeiro momento com a conduta, eu classifico esse crime como um crime formal. E por último, dentro dessa classificação, quando esse resultado não existe, esse resultado naturalístico não vai existir, eu classifico esse crime como um crime de mera conduta, Então ele não tem nenhuma alteração. Então vamos aos exemplos. O crime de homicídio é um crime material. Por quê? Porque ele se consuma com um resultado, o resultado naturalístico, a morte desse sujeito passivo, o alguém do matar alguém. Já o maior exemplo de crime formal é o crime de extorsão, que está no artigo 158 do Código Penal. O crime de extorsão, ele tem essa particularidade, por quê? Porque ele vai se consumar com constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Esse decréscimo patrimonial, esse resultado naturalístico, seria meramente exaurimento após o momento consumativo. E o principal exemplo do crime de mera conduta, nós temos aí o crime de violação de domicílio, Entrar e permanecer ou permanecer astuciosamente ou clandestinamente na residência de alguém sem autorização, seria um crime que não deixa nenhuma alteração no mundo exterior, certo? Então é importante que nessa modalidade, dentro do fato típico, relembrar que o resultado não é o elemento essencial para o fato típico, ele vai ser essencial no crime material, ele vai existir, mas ser exaurimento no crime formal e no crime de mera conduta ele sequer vai existir. Tudo bem? Bom, dentro ainda do fato típico, nós temos a tipicidade. Essa tipicidade ela é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é também chamada de adequação típica. É aquela palavrinha bonita que a gente escuta dizer que é a subsunção do fato à norma, ou seja, é o encaixe. Você vai pegar o que aconteceu na realidade, o fato, João efetuou disparos contra José e ele morreu, e esse fato se amolda, se encaixa perfeitamente ao artigo 121, matar alguém, certo? Então a tipicidade formal é isso, é uma previsão estabelecida de forma clara e objetiva na norma penal, nos crimes, para que exista essa adequação típica, essa subsunção do fato à norma. Já a tipicidade material, pessoal, ela é estabelecida diante de todo o conglomerado de normas vigentes dentro do ordenamento jurídico. Como assim, professora? Existe no direito penal aquele primeiro princípio que a gente estudou no primeiro vídeo, que é a intervenção mínima, e dele decorre o princípio da fragmentariedade. Então, o que vai acontecer? Essa tipicidade material tem que ser analisada dentro de todo um contexto posto no nosso ordenamento jurídico para a atuação do direito penal mínimo.
né? Relembrando que se na esfera civil, se na esfera administrativa, com outros atos de prevenção e para coibir delitos, não foi possível, né, que esses delitos fossem coibidos, a atuação no direito penal. Aqui na tipicidade material, o principal princípio que a excluiria seria, dentro dos crimes, principalmente do patrimônio, o princípio da insignificância, onde eu vou analisar, dentro de uma teoria constitucionalista, aplicada à teoria finalista, o poder de lesividade daquela conduta em face do patrimônio. Então, o princípio da insignificância é quando ele impera, quando ele existe, ele exclui o fato típico aonde? Na tipicidade material. Da mesma forma, nós temos o princípio da adequação social, excluindo algumas condutas, por exemplo, o ato obsceno no carnaval. Então, a gente verifica que nesse momento de festividade, o nu passa a ser interpretado como um nu artístico e não um nu obsceno. Então, onde é que esse nu artístico estaria excluído do fato típico para o ato obsceno? Na tipicidade material, certo? Então, hoje a gente termina esse primeiro elemento, do crime, da teoria finalista do crime, que é o fato típico. Só para a gente fechar, vamos relembrar. Então, o primeiro elemento é a conduta, que é uma conduta que deve ser necessariamente voluntária, humana, como um elemento subjetivo dolo ou culpa. O nexo causal, nós estudamos que está lá no artigo 13 do Código Penal, se adota a teoria da equivalência das condições. Tudo aquilo que der causa ao resultado interligando essa conduta, a gente diz que o agente será responsabilizado. Depois, no dia de hoje, nós falamos do resultado, que ele não é um elemento essencial para o crime, mas nos crimes materiais ele é o momento consumativo. E, por fim, o último elemento, que nós temos essa tipicidade, que é a tipicidade formal, conhecida também como adequação típica, e a tipicidade material, também chamada de tipicidade conglobante, onde, preenchido todos esses elementos, nós passaremos, na próxima oportunidade, a tratar do segundo elemento do crime, que é o ilícito, ou seja, a antijuridicidade da conduta. Beijo para todo mundo!